Olá, companheiros, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao resumo das principais semanas, as principais notícias do dia. E vamos aqui fazer algumas análises. Eu sou o Roberto Francis, estou aqui com o companheiro Camilo. Vamos fazer uma leitura peculiar, que é própria do nosso trabalho aqui do jornalismo operário. E a gente vai fazer aqui uma leitura dessas principais notícias e recortes que fizemos hoje. Tá? Boa noite a todo mundo, então. Já vou pedindo para vocês fazerem aí os likes, né? Já começar a compartilhar esse vídeo e fazer com que os companheiros aí possam, né, contribuir com essa imprensa revolucionária. Tá? Então, vamos começar aqui com essa notícia que é bastante complicada para quem, quem vive de aluguel, né? Que grande parte da classe trabalhadora, né? Nós temos aí a inflação, né? O salve-se quem puder. Então, essa inflação do aluguel chega a quase 18%. Né? Então, aqui o IGPM, né, aponta aí, porque ao longo dos 12 meses, né, já praticamente 18%, uma alta bastante significativa. Né? Vou passar ao companheiro Camilo para que possa fazer uma análise, né? Quais são as implicações desse problema aí para a nossa população, né? Boa noite, companheiro, tudo tranquilo? Tranquilo. É interessante que o IGPM, como você falou, é a base do aluguel e de vários outros preços que são reajustados. Mas, assim, houve toda uma euforia em torno da redução que houve, uma redução de 0,2% nesse mês. Só que é uma redução assim minúscula, não vai ter um efeito real sobre o que está acontecendo. Se comparar o mês passado, os últimos 12 meses, do mês 10, aí você tem um resultado de 20%. Se comparado agora, vai estar 17,7%, se não estou enganado, quer dizer, próximo a 18%. Quer dizer, a inflação continua alta, muito alta, e ela vai pesar justamente no bolso daquela parcela da população que tem um poder aquisitivo menor. Porque esses índices, tanto do preço amplo como do GPM, eles vão refletir justamente nesse local. E assim, é terrível. A população que mais precisa é quem mais vai sofrer nesse momento. E a realidade é essa. Uma coisa interessante é essa pequena queda, essa redução mínima na inflação, foi porque houve uma redução nas commodities. Ferro, soja, milho, todos eles tiveram uma pequena queda. Isso vai ter reflexo no resto da economia. Não é que a economia cresceu, que a situação melhorou, que a situação da classe trabalhadora, a situação do país esteja melhor. Ao contrário, a economia está cada dia piorando mais. E nós é que vamos pagar essa conta se a gente não lutar por isso. Uhum. E ainda, né, companheiro, a gente pode até dizer aí, dentro desse problema do custo, né, dessa inflação, o vilão continua sendo combustíveis também, né, que vai impactando em toda a cadeia, as cadeias produtivas, né, e que tem tudo a ver com o processo que vivemos aí recente das privatizações, muito rapidamente, são privatizações relâmpago, parece uma blitzkrieg alemã, né, o ataque rápido, né, de tomada de Transpetro, BR distribuidoras, refinarias, algo que tem sido muito difícil. Vou passar a segundo ponto, então, companheiro, para a análise, que é o problema da polícia, né? Então, aqui pedimos a liberdade para os integrantes da LCP, né? O movimento que tem a ver com a LCP é a Liga de Camponeses Pobres, né? Me fugiu ao nome. Ela é, na verdade, a Liga de Camponeses Pobres, ela é uma dissidência do MST, né? E foi colocada aí pela mídia golpista como uma guerrilha, inclusive, né? E agora, nesse final de semana, tiveram uma prisão de 30 companheiros aí. Né? Passar aí ao comentário aí do Camilo,
né, desse governador bolsonarista, né, o coronel Marcos Rocha, né, que utilizou aí Isso. da polícia para fazer essa prisão aos trabalhadores contra o latifúndio. É interessante, companheiro, que um dos últimos companheiros que foi preso foi o companheiro Fábio. O Fábio, conhecido como Fantasma, é um dos líderes da Liga dos Camponeses Pobres. E o que é interessante no caso dele é a acusação. O mandato de prisão que cabia sobre ele era por ter envolvimento na morte de 2 policiais durante confronto em Roraima. Quer dizer, a polícia invadiu o local, começou a meter bala no pessoal, o pessoal reagiu, houve um confronto, e por ter reagido, por ter se defendido, ele foi condenado à prisão. O direito de autodefesa é criminalizado. Essa é a realidade que a gente tem. E assim, está claro, o latifúndio está preparando um verdadeiro extermínio dos trabalhadores do campo. É em todo o país isso. E assim, esse extermínio só acontece com o apoio dos governadores, sobre a proteção ou sobre a ação da PM e com o apoio do governo federal. Dá para lembrar bem que quando o governo federal mandou as tropas federais e o exército para apaziguar o campo, o que a gente teve foi mais mortes, mais desmatamento, mais o latifúndio se impôs na região, principalmente na região norte. Importante falar também essa questão do latifúndio, né? Porque essa matéria foi difundida pela nossa imprensa operária, dizendo, né, sobre o problema do latifúndio, que é inclusive uma palavra que a esquerda abandonou. Me parece que a esquerda esqueceu que existe o latifúndio, que o latifúndio ele promove essa violência, e a Liga dos Camponeses Pobres ela é colocada como guerrilha aí inclusive pela própria, parece que o Supremo Tribunal Federal, a polícia, a BIM, coloca tudo como uma organização terrorista. Né? E se fosse terrorista mesmo, acho que eles teriam matado ou mandado bala nesse pessoal aí, né? Falar bem a verdade, essa questão do armamento no campo por parte de uma parcela aí desses ruralistas deveria ser algo que tem que ser repensado pelas ligas camponesas, de fato, a fim de reverter esse processo de extermínio aí que está acontecendo. Então, vamos para a próxima notícia aqui. Então, aqui é sobre uma convocação aqui do nosso companheiro, do coletivo de negros João Cândido, o Juliano Lopes. O Gabriel já tem esse vídeo para a gente, companheiro, a gente pode seguir. Olá, bom dia, está no ar o Colunistas ao Vivo aqui da Causa Operária TV. Me chamo Juliano Lopes, minha coluna vai ao ar sempre ao meio-dia das segundas-feiras. E hoje eu dei de cara com algumas informações de que a fome tem causado vítimas aqui em São Paulo. Pessoas estão desmaiando de fome nas filas dos postos de saúde, desmaiando de fome em filas de restaurantes populares, enfim. A situação do Estado não é nada boa para moradores de rua, para a população pobre, e isso decorre efetivamente de uma política genocida do governo do Estado, do PSDB, do governo do município também do PSDB. Partidos e políticos que são eleitos e reeleitos nestas eleições, e a situação de caos social que se encontra o Estado nos leva a entender que, na verdade, as eleições são uma fraude completa, porque, finalmente, quem que apoiaria um partido, um político que mata o povo simplesmente de fome, como está acontecendo aqui em São Paulo? Mas não é só. Nós temos vários casos aí de violência policial registradas no último período, chacina no Rio de Janeiro, nova chacina no Rio de Janeiro. A situação para o povo negro, pobre e trabalhador desse último período não melhorou. Muito pelo contrário, após o golpe de Estado, a situação se piorou de maneira considerável.
é de se destacar que os responsáveis pela piora da situação do negro, do trabalhador brasileiro, eles foram convidados também a participarem das manifestações pelo Fora Bolsonaro, aquilo que ficou famoso, né? Naquele ato que ficou famoso na Avenida Paulista, onde Ciro Gomes e outros golpistas foram vaiados por ativistas e manifestantes da esquerda que não querem participar de manifestações e atos junto com a direita. É nesse sentido que eu gravo minha coluna, nós, do PCO, da Causa Operária, junto com os comitês de luta, junto com o Bloco Vermelho, estamos chamando aí um ato para o próximo dia 12 de dezembro, né, que nós devemos aí realizar em nível nacional, para poder, né, demarcar que a luta precisa ser continuada, inclusive aprofundada. Não se pode entrar de férias diante de uma situação tão grave que vive o Brasil, diante de uma situação tão grave que vive a classe trabalhadora em uma das suas piores crises da história de sua existência, o arroxo salarial, desemprego em massa, né, a fome assolando o povo, a volta da carestia, enfim. É preciso que haja manifestações de rua, é preciso que haja o povo na rua mostrando a sua força, mostrando que não quer saber da direita, do PSDB, dos golpistas, que quer o fora Bolsonaro e que quer Lula presidente, ou seja, que quer que seja feita a candidatura e a campanha, a manifestação pública da candidatura de Lula, desde já, através de reivindicações e manifestações nas ruas. Não é possível esperar as eleições diante do que está acontecendo, não é possível esperar que todas as instituições tomem as suas decisões, esperar que outros resolvam um problema que é do povo e das organizações do povo. Então, nós estamos chamando o ato para o próximo dia 12 de dezembro, fique atento, participe conosco dessa importante e nova manifestação, que pretende também denunciar os ataques aí da direita dita científica, da direita apresentada como civilizada pela imprensa golpista, como é o caso do PSDB aqui de São Paulo. Tão civilizada que está matando o povo de fome. Então, é nesse sentido que a gente faz a convocação. Nós, do Coletivo de Negros João Cândido, estaremos empenhados também de fazer a convocação. É fundamental a participação do negro, dos moradores de bairros populares, dos moradores das favelas, nas manifestações, para que seja levado ali, colocado ali nas ruas, as verdadeiras reivindicações do povo negro, trabalhador, diante do que está acontecendo. Nós não podemos cair aqui na armadilha protagonizada, feita, armada pela esquerda pequeno-burguesa, de que nós deveríamos aí aguardar, tirar férias, é o final do ano, é o Natal, são as férias escolares, enfim, isso daí não está colocado para o povo trabalhador, que está sofrendo e muito com as consequências do golpe de Estado, sofrendo aí com as consequências dos governos golpistas estaduais, todos eles, a maioria, que também assinou a deposição de Dilma Rousseff, que também aprovou a prisão do ex-presidente Lula, que ficou em cárcere por mais de 500 dias e também foi preso como ordem, né, do próprio Poder Judiciário, que também agora tenta se apresentar como um poder democrático. Enfim, é preciso denunciar todas essas questões, mobilizar o povo através de suas palavras de ordem mais sentidas, né? A questão da fome tem que ser denunciada, tem que ser feita alguma coisa, é preciso o povo na rua para que seja feita alguma coisa, senão o PSDB e outros governos vão abandonar o povo à própria sorte, como sempre fizeram, vão deixar o povo morrer de fome, vão deixar a população carcerária morrer dentro dos presídios, ninguém liga para eles, né? Especialmente o PSDB, na verdade é um defensor do encarceramento em massa. Enfim, é preciso denunciar tudo isso e também lutar por fora Bolsonaro e por reivindicações progressistas da esquerda. Não devemos cair no conto da carochinha da esquerda pequeno-burguesa, identitária, que acha que tudo se resolve através do linguajar, da mudança de como devem falar ou deixar de serem faladas algumas palavras. Enfim, é preciso uma luta real nas ruas, em torno de suas reivindicações mais sentidas. O povo precisa se mobilizar e nós convocamos, chamamos aí o próximo ato do dia 12 de dezembro, do ato Fora Bolsonaro e Lula presidente. Eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, eu peço aos companheiros que façam as suas contribuições, deixe aí a sua força, né, para a construção dessa imprensa revolucionária independente. É fundamental a sua contribuição, é fundamental o seu apoio
no desenvolvimento da Causa Operária TV, no desenvolvimento do crescimento de uma imprensa verdadeiramente independente e revolucionária. Tenham todas uma ótima segunda-feira, tenham todos uma ótima semana. Fiquem conosco, acompanhem as análises do companheiro Rui Costa Pimenta. Amanhã mesmo, às 16 horas, teremos a análise política do companheiro do Brasil 247. Então, vão vocês acompanhar as nossas programações também. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. Então é isso, é a convocação aí necessária, né, para a gente poder estabelecer uma luta concreta, real, né, e sem aquela língua, né, dos identitários que não está mobilizando ninguém e eles estão de férias, é realmente isso. Companheiro, quer fazer um comentário breve sobre esse assunto para a gente ir para o próximo? Nós voltamos, companheiro. Voltamos, bem breve. Companheiro. Nós voltamos à situação anterior, quando o pessoal não queria sair de casa, quando estava no fica em casa. Nesse momento, novamente, a esquerda mais combativa, a esquerda que sempre esteve à frente do movimento, que sempre esteve na rua lutando, tem que ia tomar a frente novamente, tomar a iniciativa para que os atos não sejam acabados com os atos. Porque, assim, a política da esquerda pequeno-burguesa se não pode entregar à direita, destrói. Essa foi a política da esquerda pequeno-burguesa. Foi a política do PSOL, da UP, de vários outros setores da esquerda pequeno-burguesa. Que, como não conseguiram entregar o ato nacionalmente ao PSDB, à direita, não deixaram essas mobilizações serem instrumento da direita, eles optaram por acabar com elas. Porque, assim, o que eles estão querendo fazer... Companheiro Camilo, acho que congelou. Não tenha ato, essa é a realidade que a esquerda quer. E, assim, mais uma vez, o setor combativo tem que chegar lá e passar por cima disso. Tem que dizer, olha, o trabalhador precisa, o trabalhador quer se manifestar. Temos que ir às ruas. Essa é a nossa realidade. Parece uma normalização, né, Camilo? É uma normalização, assim, aliás, né, com essas descobertas do PCO, na verdade, coisas que a gente já supunha-se, né, que acontecia, que a presença das fundações, das ONGs, né, controlando, né, esses partidos, né, controlando grande parte da burguesia, dessa classe média. Mas aí tem a ver com o próximo ponto aqui, que é importante, né, que é a questão do carnaval, né? Então, veja só, por que tem a conexão, né? Lá em Salvador, o prefeito, o Bruno Reis, né, prefeito de Salvador, ele vai proibir o Réveillon. Quer dizer, então, assim, os trabalhadores, né, comentando rapidamente antes de passar para o Camilo, enfrentam aí todo tipo de barbaridade, né, no meio de semana, no transporte coletivo, né, enfrentando todas as dificuldades possíveis, e na hora do Réveillon, aí eles vão lá e intercedem para acabar o Réveillon, a festa de Réveillon, que é a festa que é precisa, né? Então, veja só, né, o problema aqui, né, se colocado como agora, esse carnaval, a esquerda pequeno-burguesa vai. Você pode ter, companheiro Camilo, esse aqui, ó, muitos amiguinhos aí do PSOL, da UP, esse pessoal vai estar aí no carnaval. Não que a gente é contra a festa popular, tá? Só que essa, na verdade, é uma crítica à hipocrisia e à demagogia. Vou passar ao companheiro que faz a análise, Camilo. Eu gostaria um pouco dessa pegada em relação a esse problema, meu companheiro. Companheiro, na verdade, assim, trabalhador só pode se unir para trabalhar, entendeu? Para a burguesia, trabalhador só serve para isso. Ele só pode se unir com outro se for para trabalhar. Se for para ir trabalhar, tudo bem estar junto com outro trabalhador. Se for para estar no trabalho lá, produzindo para a burguesia, tudo bem estar... Quanto mais trabalhador, melhor. Produzindo para a burguesia. Fora disso, a burguesia não quer ver trabalhador de jeito nenhum. Esse ano a gente teve uma experiência muito marcante do Carnaval, o 2021. Onde teve alguma manifestação... Foi 2021 ou foi 2020? Foi 2020. Onde teve alguma manifestação, foi muito marcante a rejeição a Bolsonaro, a rejeição à direita, a rejeição à extrema esquerda. Você imagina, se 2 anos atrás estava assim, como
com todo esse cenário, com todo esse amadurecimento, que as condições de vida da população estão cada vez pior. Eu estava lendo a matéria ontem, só 20% de nossas crianças, 21%, tem as 3 refeições por dia. O resto está em chamada insegurança alimentar. De toda a população brasileira, 118 milhões oficialmente estão em insegurança alimentar. Quer dizer, pelo menos uma refeição eles não fazem como deveria. É um nome bonito para fome. Uhum. Essa que é a realidade. Sim. Aí, nesse cenário muito explosivo, nesse cenário que a população quer lutar, precisa lutar, a burguesia olha e diz, não vamos deixar juntar. Uhum. Por isso que ela diz, não tenha festa popular, por isso que ela diz, não tenha Réveillon, por isso que ela diz, não tenha Carnaval. Uhum. Porque uma festa popular, uma massa de popular sem controle, é problema para a burguesia. Eu A gente vejo não dessa sabe o que mesma pode sair daí. forma. A burguesia, assim, agora vem uma outra, né, diz que é outra cepa, veio da África agora, né? Então também vai novamente, de novo, o mesmo filme vai se repetir, né? Colocando pânico na população, estabelecendo a demagogia, utilizando dos movimentos sociais, dito movimentos sociais, que a gente já começa a questionar depois das denúncias, sobretudo ao Guilherme Boulos, né? Que me parece que está amarrado, intrincado nessas tramas de relações aí de ficar em casa. É o líder do fica em casa. Bom, eu vou passar ao próximo ponto, companheiro. Eu ia falar só mais um pontinho aqui, Sem que eu acho problema, interessante. companheiro. Por exemplo, no meu trabalho, nosso setor acabou de voltar ao retorno do trabalho presencial. Em 4 dias do trabalho em que 12 pessoas foram trabalhar, 4 tiveram Covid. Uhum. Não há um interesse real de conter o vírus. Uhum. E olha que a universidade é um dos setores que melhor está organizado, mas não há um interesse real de conter o vírus. Uhum. Inclusive, o nosso interventor, ele sugeriu que ele colocou em portaria que os próprios funcionários comprassem o seu EPI e que eles que alegassem quando estavam em condições ou não de trabalhar. Uma coisa absurda. Mas, assim, em 4 dias, 1/3 do setor foi embora. E o setor, esses setores aí, eles estão muito agora com esse processo, é um processo, vamos dizer assim, lento aí de privatização dos setores da educação, né? Que vai levando, inclusive, a essa dinâmica de colocar a gente num sistema de EAD eterno, né? E, inclusive, se apropriando da intelectualidade para isso. Vamos para a próxima. Resumindo, eles não querem conter o vírus, querem só... É uma coisa impressionante. Vamos passar para o próximo ponto, companheiro, que é a questão dos tucanos. Olha, essa notícia eu achei interessante. Então, Dória vence com o apoio de menos de 2% de filiados ao PSDB. Inclusive, o Toninho tem um vídeo muito interessante que eu recomendo aos companheiros assistirem, né? Onde ele faz uma análise sobre o PSDB, né? Mas uma prévia aí onde se inscreveram 45 mil filiados, né? Cerca de 3,5%, né? Dos mais de 1.360 mil filiados. É bom destacar que os réis filiados tinham direito a influenciar apenas 25% dos votos totais das prévias, e 75% eram detentores de cargos ou figurões, né, que já tiveram cargos mais altos. Então, votaram 29.360 inscritos, né, pouco mais de 30 mil filiados no total, ou seja, nem o pessoal aí do PSDB está interessado nem no Dória, nem no Leite, nem no Virgílio, né? Me parece que foi uma grande distração, me parece, né, que é justamente para se inserir nos setores do próprio bolsonarismo, né? Talvez seja isso. Dado aí a ampla relação no interior do país, dos setores do PSDB com o bolsonarismo, né? Isso a gente tem a configuração territorial disso aí. O companheiro poderia dar uma analisada para nós, para a audiência, sobre o PSDB? Companheiro, eu acredito que o mais interessante é a diferença ínfima entre um setor e outro. Você vê, a própria cúpula do PSDB está rachada.
Se o partido, que é o partido assim, base hoje, da direita nacional, base hoje, não só hoje, mas da intervenção imperialista, está assim, imagine o resto. É uma falência da direita. Assim, é terrível para eles a situação. Não é uma situação boa para a direita, não é fácil para eles manobrarem assim. É porque eles têm muito recurso e tem a ajuda da esquerda que recebe deles, né? Mas, Não, a assim... esquerda tem dado uma força imensa, né? Inclusive, teve uma época que a esquerda estava, assim, num caso de amor com o Dória, né? A gente não faz muito tempo isso, um caso de amor enorme com o Dória, e, assim, a esquerda está ajudando, né? Agora a gente tem três aí possibilidades de extrema-direita, que é o Dória, o Moro e o Bolsonaro, né? Eles vão aí ver o que vão fazer aí para enfrentar o Lula, né? E me parece que é isso. A gente tem essa questão aqui também, companheiro, analisando aqui, ó, os grupos de pré-candidaturas aqui, você tem um tipo de filiado aí que é o filiado com menor capacidade de influenciar voto. Então, assim, ele não tem paridade, né? Digamos assim, os votos não é um por um, né? Então, você tem pesos. Então, seus filiados têm um peso bem menor, né? Você tem um grupo 2 de prefeitos e vice-prefeitos, né? Você tem um grupo 3 aí com vereadores, deputados estaduais e distritais, e o outro de governadores, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, o dos filiados, o Dória venceu com 15,38%, né? O Eduardo Leite teve 9,23%, né? E o Arthur Vigílio, então, que só para figuração mesmo, 0,39%, isso entre os filiados, né? No grupo 2, o Dória, que é o prefeito e vice-prefeito, 393 votos para o Dória, 393. Então, isso significa 12,89% dos votos, né? Com o Eduardo Leite aí em segundo, com 11,91%. Então, no grupo de prefeitos e vice-prefeitos, Dória e Leite foi mais pau a pau. O Virgílio teve 6 votos entre os prefeitos e vice-prefeitos. E no grupo de vereadores, deputados e tal, o Dória teve 5,93% de votos. Então, tem uma abstenção enorme aqui, né? O Dória perdeu nesse grupo político intermediário com uma forte presença de bolsonaristas, né? Isso é importante dizer. Então, assim, o bolsonarismo, além de tudo, ele toma conta do tucanato, né? Ele vai corroendo e vai cada vez mais produzindo um partido mais extremista, né? No grupo de governadores, o Dória ficou com 12,98% dos votos. Significa dizer que 27 votos foram para o João Dória e 24 votos foram para o Eduardo Leite, né, do grupo de governadores. E esse grupo aqui mostra como que é a cúpula tucana. Essa aqui é onde tem a capacidade de influenciar. Ou seja, além de ser um partido do imperialismo, é um partido que demonstra o imperialismo numa prévia como essa, né? O golpe já vem dentro da prévia, né? Você já compra o É uma ditadura. lógico. É uma ditadura dentro do partido. O 52, o voto de 52 pessoas vale mais do que o de alguns milhões. Quer dizer, é como se um voto dessas 52 pessoas, dos governadores, valesse em torno de 1,2 milhões do outro. Do outro. É um valor assim. Imagina, é isso que eles querem para a gente na prática. É isso, se a gente pegar o programa do PSDB, pegar a forma que eles governam, sobretudo São Paulo, que é o Tucanistão, acho que é o estado onde eles tiveram maior presença, né? Eles acham que ali você já consegue ter um demonstrativo do que seria uma presidência concreta do PSDB ali. E me parece que eles podem estar dentro do próximo governo, seja ele quem for da extrema-direita. Passando ao próximo ponto, companheiro, né? Vamos ali sobre a questão, né? Essa equipe golpista, né, para o candidato do golpe, na verdade, tem a ver com a entrada aí do Meirelles. Veja só, né? O Meirelles hoje, vamos colocar aqui, o Meirelles, para que ele é o secretário da Fazenda do governo atual do Estado de São Paulo, né? Então, ele já está fazendo parte da equipe de governo. O Meirelles está por trás aí do plano de governo do Dória, né? Inclusive, aí
o Meirelles fazendo um plano para São Paulo extremamente golpista. Ele conseguiu vender ali aeroportos, né? Foram 22 aeroportos por 21 milhões, né, de reais. Ou seja, essa é a forma do PSDB agir, né? O partido que quer competir, né, com o Guedes, quem privatiza mais. E agora privatizando até a Mata Atlântica. Eu queria que o companheiro Camilo pudesse explanar sobre essa questão aí, né, que é a junção de todos os golpistas em torno do governo Dória, do governo não, perdão, da candidatura, tá? Porque do governo porque ele já está governador no momento. Isso é interessante porque o partido há muito tempo que avalia que o Dória, a política do Dória, ela é mais ofensiva, mais o PSDB em geral, ele é um ataque superior à população do que o próprio Bolsonaro. A gente abriu esse debate antes e uma parte da esquerda ficou histérica com isso, porque dizia, como assim? O Dória é pior do que o Bolsonaro. E assim, abria toda a discussão, abria toda a discussão sobre isso. Só que, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, Correios. O Bolsonaro, ele tinha uma base social, alguns setores do Exército, que uma parte pequena era contra a privatização dos Correios, pelo menos uma privatização mais aberta. E isso aí fez com que o Bolsonaro passasse um tempo, 3 anos basicamente, para poder entrar mesmo no processo de privatização. Não é questão de querer, é questão de poder. Essa, inclusive, é a diferença entre Bolsonaro, Lula e o Dória. Bolsonaro tem uma base social pequena, mas tem, que corresponde aí a 10%, 20% da população. Dória não tem base social nenhuma, ele não responde a ninguém, apenas aos banqueiros que pagam ele. Por isso que ele pode fazer qualquer loucura com a economia do país, porque ele não responde a ninguém. Essa que é a grande realidade. Ele não responde a nenhum setor da economia nacional, ele não responde a nenhum setor de interesse nacional, ele responde apenas ao capitalismo que paga ele, ao imperialismo que paga ele. Ele não responde a ninguém, o Dória. Diferente do Bolsonaro, que ainda tinha uma base social pequena, e diferente do Lula. Qual seria a diferença do governo do Lula? Grande diferença. Não é o que o Lula pensa. É que Lula tem toda uma camada da sociedade, toda a classe trabalhadora, cobrando ele. A força dele está nessa camada da sociedade. Mas o vínculo político também. Ele é obrigado a defender a política que essa camada da sociedade concebe, a política que essa camada da sociedade defende. Se ele não faz isso, tiram ele no mesmo dia. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema do Dória. Dória, ele não tem base social nenhuma. Ele responde única e exclusivamente ao imperialismo. Dória é aquele cara assim. Se o imperialismo disser faz isso, ele faz sem pensar 2 vezes. Sim. É a mesma coisa do FHC. O que a FHC fez com o país? A FHC destruiu a economia nacional. Ele privatizou de uma forma assim absurda. Ele não tinha nenhuma preocupação se atingir um setor ou outro da economia. Para ele não fazia diferença, porque ele não tinha vínculos, ele não dependia desses setores para se reeleger, para se manter, para nada. Isso é importante você ter lembrado isso, né? Até só complementando, companheiro, desculpa até a entrada, mas a questão que é realmente lembrar o projeto FHC, ele permanece. Né? Tanto que eles falam, nós somos o partido da privatização, e eles fizeram reformas antecipando a todo o governo Bolsonaro, reformas administrativas, tanto na Prefeitura de São Paulo, governo do Estado, todas as prefeituras, sempre à frente e dando linha às reformas e dizendo que vai privatizar tudo. Eles já falaram, todos eles falaram que querem privatizar de vez a Petrobras. Vamos ao próximo ponto, a gente vai juntando essa questão aí do PSDB, que ela é muito crítica, né? E ela vai permear nosso noticiário até o fim, me parece, pela nossa pauta aqui, ó. Então, o banqueiro aqui, né? O André Esteves, né? Ele confirma o golpe de Estado contra a Dilma Rousseff, né? Então, o André Esteves, né? O banqueiro aí, uma pessoa, né, ligado aí ao BTG Pactual, né?
O André Esteves explicou, né, que se tivesse fazer analogia de 64, a coisa mais parecida foi o impeachment da Dilma, ou seja, mostrando toda a pegada, né, não só vamos dizer assim, do banco, daquela coisa do neoliberalismo, mas tem junto aqui toda uma doutrina, né, se a gente colocar aí, doutrina de choque mesmo, de regime militar, de golpismo militar. Então, esse André Esteves, a partir daquele áudio, né, que foi vazado, aí ele vai comentar sobre essa questão e rir, né, sobre esse problema desse golpe aí que ele apoiou, mostrando a força da burguesia e como a gente deve enfrentar, que não deve ser com risada, não. Né? Inclusive, aqui a gente está falando, né, tem um pouco de fazer alguma, né, troça em relação a isso, mas é importante dizer que esses setores devem ser combatidos fortemente pela esquerda, e a esquerda não faz isso. Parece que tem que amar essas pessoas, e não vai amar, não. Né? Esses caras são golpistas. Companheiro Camilo, você queria fazer considerações, por gentileza? É interessante, né, que o próprio banqueiro ele admite o golpe na Dilma, de forma aberta. Uhum. Ele compara o impeachment de Dilma o golpe de 64. É uma coisa assim descarada. E setores da esquerda ainda que defenderam o golpe, feito o PSOL, feito Boulos, que foi um dos que iniciou a defesa do golpe, ainda dizem que não foi um golpe, então que não foi bem assim. E a própria burguesia reconhece isso. É impactante isso aí. A burguesia reconhecer que... Setores aí da burguesia, se você pegar qualquer comercial de banco, hoje é um comercial diferente. Parece que é um mundo de unicórnio, né? O pessoal aí, né, eles conseguiram colocar, e eles falam da inclusão, coloca Djamila Ribeiro com a bolsa da Prada, e aí eles fazem esse negócio, eles conseguem colocar todos os setores identitários dentro do banco, né, acessando lá o aplicativo, como se isso tivesse resolvido o problema. Coloca lá o pessoal do BBB para fazer comercial de banco, mas na prática aqui, ó, isso já é demonstrativo de quem é essa gente. Esse pessoal não quer mudar nada. A esquerda acredita nisso. Ela acredita que esse pessoal pode reformar o capitalismo. Isso se dá aí, por exemplo, no Chile, né, com aquele Boric, essa turma aí que está tentando se apropriar aí do bom mocismo da esquerda, companheiro. Me parece que isso tem muita relação. Aí a gente tem que ficar ligado sobre essa questão do André Esteves. Eu acho que nós, da Causa Operária, esse artigo escrito no DCO tem que ser amplamente difundido, né? E aí fica a mensagem, né? É necessário estatizar os bancos. Né? Não dá para a gente pensar um programa um programa revolucionário, um programa para o povo, com esses bancos privados controlando a economia nacional. Porque aí a gente vai ter que ouvir aí que foi um golpe e é assim mesmo que tem que ser feito. É um canalha, né, da pior espécie. Né? Chega de esquerda, bom moço. Não, chega de esquerda politicamente correta. Não dá. Tem que ser esquerda, ditadora, tem que defender. Olha, aqui é uma ditadura. É a ditadura do proletariado. É a ditadura do trabalhador. Acabou-se. É assim que tem que ser. Não dá para a gente tolerar mais isso. Não dá. É necessário mostrar os dentes, companheiro Camilo. Mostrar os dentes, porque eles estão brincando com a gente. Eles colocam no comercial TV, a programação daquela TV que a classe média adora, a GNT, ela é praticamente o mundo dos unicórnios, né, coloridos, eles estão ali, e parece que está tudo resolvido o problema, né? E aí a gente tem esse drama que a gente está vivendo, as universidades paralisadas, né, em termos de luta social, e a gente está enfrentando um grave problema. Vamos à próxima matéria, companheiro, para a gente continuar aqui a nossa conversa, né? Que é assim, ó, em conversa com pelegos das centrais Alckmin, né, o abutre da pior espécie, que é um tucano, mudou de partido, mas continua sendo tucano, insinuou que poderia ser o Temer do Lula. Então, essa matéria ela foi divulgada aí pela mídia dita progressista, né? Mas coisas que nós não
não caímos nessa, nós do Partido da Causa Operária, nós não caímos nessa informação, né? Porque isso aqui é uma pegadinha, né? É manter a ideia de que o Alckmin pode ser um amiguinho aí da esquerda, né? Dependendo da nossa parte, nós vamos resistir a essa situação, companheiro Camilo. Não é só amiguinho da esquerda, não é só colocar o Alckmin como um amiguinho da esquerda. É você atrelar um único setor da esquerda que hoje pode fazer frente ao regime de 2016 imposto pelo golpe. Quer dizer, o único setor da esquerda, a única candidatura da esquerda que pode derrubar o golpe de Estado, acabar com o golpe de Estado e acabar com o regime que se estabeleceu com o golpe de Estado, a direita. Uhum. O que eles querem é justamente o seguinte: primeiro, desmoralizar a esquerda. E segundo, quer domesticar. Quer que a esquerda seja novamente o carneirinho. Uhum. Que não dá. Entendeu? Eu acho que tem a ver com isso, domesticação e a possibilidade do golpismo explícito. Pode ser dado tanto, acho que, como através dessa figura aí extremamente ditatorial. O Alexandre de Moraes, né, o Xandão do Supremo, cria desse cara aí. Né? Criação lá, criatura do laboratório do Alckmin, né? Por exemplo, né? Então, figuras assim extremamente destrutivas. O Alckmin, ele aparelhou a polícia militar de uma forma jamais vista no Estado, em lugar nenhum. Né? Ou seja, ele é uma figura nefasta do regime político brasileiro. Né? Evidentemente que o Lula está atento a isso, e isso continua sendo veiculado pela imprensa, né, dita progressista aí, mas a gente tem que dar o alerta e informar, né, companheiro, porque mas é interessante o ponto, parece que essa continuidade dessa informação ela já começa a estar incomodando, já a gente precisa desarmar isso aí. É necessário esclarecer um ponto. O Lula, ele não faz acordo com a burguesia, não é porque ele ou a burguesia não querem. Ele procurou aí vários setores da burguesia para fazer acordo. Mas é porque a situação econômica, a situação política não permite. Uhum. Se a situação econômica e política permitissem, eles não tinham dado um golpe. Eles tinham feito outro acordo com Lula, outro acordo com a Dilma, manejado, e não precisaria dar um golpe. Uhum. Se fosse possível fazer acordo, não ia dar golpe. Para que gastar dinheiro, desgastar o regime, ter todo esse esforço, se poderia sair com um simples acordo? Uhum. O grande acordo. O grande acordo. Assim, a situação o imperialismo ele não consegue mais deixar que um governo com o mínimo resquício de nacionalismo fique à frente do país. Uhum. Essa que é a realidade. Ele quer um governo que entregue tudo, sim, sem pestanejar. Agora, é isso que o imperialismo quer. É isso aí. Agora, por falar nisso, companheiro, você conhece a noivinha do Aristides? Já ouviu falar da noivinha do Aristides? Veja só, né? Por falar de imperialismo e de identitarismo, né? É interessante, hoje parece que o Bolsonaro assumiu que ele é homossexual, né? Porque, veja só, né? A noivinha do Aristides, né? Uma pessoa passando pela rodovia, e o Bolsonaro ele gosta de fazer papel de boneco do posto de gasolina. Lembra daquele boneco que ficava lá assim? Aí ele fica dando tchau. Aí uma mulher fala, noivinha de Aristides. Né? E aí, assim, me parece que ele deu ordem de prisão com base na lei aí vamos dizer assim, da homofobia. Então, se ele se sentiu atingido, me parece, pela questão de homofobia, né? Então, aí eu estou falando com base na questão da lei, me parece que ele assume, então, que ele é como o Leite. Né? Olha lá, as fotos. Bolso gay. Então, aí falou noivinha do Aristides, e aí deram voz de prisão à mulher. Veja só, né? Usando aí o identitarismo para prender uma pessoa trabalhadora, companheiro Camilo. Isso é interessante porque para os identitários, um homossexual
pode morrer de fome. Eu nunca vi um identitário reclamar que um homossexual está passando fome. Eu conheci vários homossexuais que passam fome. Eu nunca vi um identitário reclamar disso. Quer dizer, para o identitário tradicional, pequeno burguês, um homossexual pode morrer de fome sem problema nenhum. Uhum. Mas ele ser ofendido, não, isso nunca. Uhum. E uma O coisa semelhante dele pode definhar de fome, mas ele ser ofendido, ele... E me parece que o único ele usa engraçado todo... é assim, o Bolsonaro usando dessa lei. Ele era o cara que era o, né? Parece que ele está querendo se apropriar dessa questão, me parece isso. Ou então ele está assumindo, né? Que ele é homossexual, porque a gente não entendeu. Se ele é um cara que se diz macho, né? Viril, como ele sempre diz, ele não deveria ligar para a ideia da noivinha de Aristides. Ou ele está querendo colocar uma repressão severa aí na população, aí, com base em leis, né, criadas dentro do próprio âmago do identitarismo, companheiro. A grande questão não é se ele é homossexual ou não, porque não me interessa. Só interessa os parceiros sexuais dele. Mas a questão você usar o Estado para subjugar, para oprimir, para perseguir o que você não concorda. Quer dizer, se eu discordo disso, em vez de chegar e dizer, olha, discordo, a gente discute, qualquer coisa, mas eu discordo, o que o identitário faz, o que a burguesia faz, uma parte da pequena burguesia que tem poder, é usar o Estado para perseguir o outro. Isso, inclusive, não passa nem na cabeça de um homossexual operário, porque o operário ele não está acostumado a usar o Estado contra o outro. Para ele, o Estado é um ser estranho que só faz oprimir ele. Eu trabalhei muito tempo nos Correios, trabalhei em alguns setores mais operários. A maioria dos colegas negros, alguns homossexuais, eles não gostavam do Estado, eles não gostavam de polícia, eles não gostavam do poder do Estado, porque geralmente isso aí não era relevante. O que relevante era, ele era pobre, era negro, ou então era gay, ele ia apanhar. Mas é isso que é interessante, essa notícia nos dá essa possibilidade de análise. Quer dizer, como que duas coisas, a demagogia, né, a demagogia do Bolsonaro, o uso do aparelho de Estado para reprimir o trabalhador, né, e a questão de ser contra a liberdade de expressão, que ele sempre falou que é a favor. Veja como que ele não é a favor da liberdade de expressão. Ele é contra a liberdade de expressão. Mas vamos aí tentando amarrar essas informações. A próxima notícia, que aí a gente está numa situação aí já oposta, né? Que é a Xiomara Castro. Xiomara Castro, então, ela tem até o momento, lá em Honduras, 53,5% dos votos. Quer dizer, vários, né, setores aí, né, já até inclusive manifestaram aí a Xiomara já dando reconhecimento de vitória. O Nicolás Maduro foi um dos primeiros, e agora a gente está... as urnas do interior estão chegando para são escrutinadas, né? E aí é onde ela vai ter mais voto ainda, né? Então, acho que a OEA vai ser mais difícil fazer uma intervenção nesse momento, depois de 12 anos de golpe de Estado, tá? É claro que eu não estou dizendo com isso que não vai haver tentativa. Evidentemente que vai, mesmo que seja depois. Mas eu queria deixar para o companheiro fazer a análise, né, que é importante nesse momento, porque aí mostra, né, uma parte, né, da esquerda latino-americana tentando, né, respirar aí um pouco. Na verdade, companheiro, desde 2008 para cá, todo o mundo, onde teve alguma mudança de poder, foi um golpe. Foi um golpe contra a população, foi um golpe em defesa do imperialismo. Na América Latina não foi diferente. Foram diversos golpes defendendo os interesses norte-americanos. Mas o interessante é que onde a população se levantou, não teve como. Onde a esquerda mobilizou e a população foi às ruas, a gente tem aí vários exemplos na América Latina que estão lá. O imperialismo quer intervir, coloca governos paralelos, mas a população não aceita. E quando a população se mobiliza, não há como fazer. Aqui o caso de Honduras é muito interessante, porque
Aqui, a Xilmara, diferentemente do Boric, lá do Chile, que está liderando a segunda volta lá no Chile, a candidata, a vitoriosa Xilmara, ela fez uma campanha totalmente anti-imperialista. Esse é o detalhe importante, fundamental. Ela conseguiu, por enquanto, 53,5%, pode ser que suba, né? E ela fez uma campanha totalmente alinhada, dizendo que não vai reconhecer Taiwan como Estado, dizendo que vai fazer acordos com a China, com a Venezuela, enfim, reconhecendo todos os países aí que serão aliados, né? Nicarágua, inclusive, saudou Ortega, né, sem medo nenhum de falar da importância dessa vitória do Ortega. Então, ela, apesar de um vice mais direitista ali para a Xilmara, mas ela, pelo menos, assim, uma mobilização popular muito grande, expressiva, e sem o medo que a gente tem aí dos setores de esquerda atual, como esse do Boric, que é um amigo do Guilherme Boulos, que tem toda aquela questão de falar que não, a Venezuela é uma ditadura, porque a Nicarágua não podemos saudar a vitória do Ortega. Então, essa Xilmara aqui, ela, agora, evidentemente, agora, para quem outras coisas tem que falar dela, é importante que ela é ex-esposa do Zelaya, né? O Zelaya que foi golpeado em 2009. Inclusive, foi a primeira experiência de derrubada do tipo não convencional, né, de golpe de Estado contemporâneo, né, e na América Latina. Depois seguiu o Paraguai com o Lugo, e depois, né, a gente conhece a história do Brasil e tal. Então, o Zelaya já tinha tido essa situação, e agora a Xilmara está vencendo até esse momento. Provavelmente o imperialismo, né, não vai reconhecer, ou vai dizer que vai colocar alguma barreira, mas vamos ver aqui, só para a gente colocar uns números, né? Então, ela 53,5%, né, do Libre, né, o Asfura do PNH, né, o Partido Conservador, 33,9%, e Rosenthal, né, do PLH, que é o Partido Liberal, com 9,1%, ou seja, uma diferença expressiva, dificilmente muda. Então, isso foi importantíssimo para a gente. Inclusive, isso aí vai ter que ser algo abordado por nosso partido, de falar para a esquerda que ela tem que ser esquerda. Não adianta a gente ficar dizendo que não vamos falar da Venezuela. Tem que falar. Nós temos que mostrar para o povo que o imperialismo está sufocando a América Latina inteira, inclusive a gente. A inflação que a gente apontou lá no início é culpa do imperialismo. O pessoal acha que é conspiração. Não, é culpa do imperialismo mesmo, que tomou nosso petróleo, que fez com que a gente aumentasse o nosso valor aqui de venda de combustível, né, companheiro? Mas sabe qual é um dos pontos mais importantes nesse momento dessa eleição, companheiro? Uhum. Como vários outros que houveram aqui na América Latina, ela mostra que só há um caminho para o Lula: mobilizar. Uhum. Só há um caminho para derrubar o golpe: é mobilizar, e a pessoa que mais mobiliza no momento é o Lula, é a candidatura do Lula. Por isso que, mesmo discordando da política dele, a gente está chamando voto nele incondicional. Uhum. Porque a gente acredita que só mobilizando, só com a massa das ruas, com as pessoas nas ruas, só lutando, que a gente pode mudar essa situação. Uhum. E assim, não é só lutar pela eleição. A eleição é o primeiro passo. Uhum. O governo, o que vem depois, tudo isso só com a luta, só se organizando, só com o bloco vermelho nas ruas, só discutindo um programa que atenda às necessidades da classe trabalhadora. É isso que a gente precisa fazer. Eu acho que essa luta vai ter que ser feita. Os comitês populares de luta, entendeu? A gente vai ter que empurrar o Lula para a esquerda mesmo e fazer com que os trabalhadores, né, possam usufruir aí de um governo não alinhado a esses interesses do André Esteves, por exemplo, desse Paulo Guedes, desses neoliberais aí, né? E não ser como o Boric será provavelmente no Chile, né? Será um governo cordeirinho aí, inclusive com o presidente do Banco Central que trabalhou para Pinochet. Essa turma toda está lá, cheia de fundações e tal.
Eu acho que essa é a luta mesmo, companheiro. Vão amarrando isso aqui ao próximo ponto, né? E eu acho que é o nosso último, e a gente vai comentar aqui. Importante denúncia aí, né? A Venezuela denunciou o Canadá por subserviência aos Estados Unidos, né? Então, o Canadá, ele é um país até hoje que ele é uma monarquia constitucional, né? Sob a liderança não, ela não tem nenhum poder lá, mas é a Elizabeth II, né? E o Trudeau, né? Que é o primeiro-ministro lá desse governo, né? Ele age desde o começo como era a OTAN, né? Então, com ingerência sob mando de Washington, né? Estabeleceu a política externa extremamente agressiva contra os países, né, atrasados, os países periféricos, companheiro. Quer fazer um comentário sobre essa questão da Venezuela? Probleminha no áudio aqui, mas tranquilo. A verdade, companheiro, é essa. O imperialismo ele não tem espaço, é como eu tinha falado antes, não há espaço para acordo. Porque, assim, o governo da Venezuela não era diferente do governo do Lula no primeiro mandato. Não era tão radical. Não há essa diferença tão expressiva. Eles foram forçados a uma ou outra política mais à esquerda, então uma ou outra política mais dura, mas não é aquele governo. Ele é um governo basicamente nacionalista. Uhum. E a grande questão é, para o imperialismo, nenhum governo nacionalista é tolerável no momento. Uhum. Eles não querem deixar nada. Eles não querem nacionalista, muito menos esquerda, muito menos revolucionário. Então, também eles não querem saber disso aí, companheiro. É uma política que o Canadá, ele parece que usa como se fosse uma. Ele usa, assim, cada hora os Estados Unidos usam uma peça para atacar os países que são do eixo não alinhado, né, digamos assim, ou os países atrasados, sobretudo aqueles que resistem, né? A verdade é essa. A política do imperialismo, ele vai lá e ataca. Não há exemplo melhor do que a China e a Rússia. Uma parte da esquerda, sem nada na cabeça, porque não dá para falar outra coisa, já chegou a dizer que a China e a Rússia eram imperialistas. É assim, é uma cabeça vazia no nível bem... O pessoal não entende que o imperialismo que é um regime de força e poder e de intervenção, né? Então, assim, para a gente colocar no contexto essa questão do governo da Venezuela, que o Canadá tentou desqualificar as eleições regionais e municipais, né? Onde o PSUV teve uma grande vitória, né? Conseguiu 23 governadores, né? No país, ou seja, ampliou a participação, né? A participação nas eleições foi de 42,6%, porém, houve aí uma forte... Há uma segurança muito grande em relação a como organizar, né? Quer dizer, como que houve fraude, ocorreu fraude, se a vitória foi acachapante, né? Foi uma vitória acachapante. E aí coloca que o Maduro seria uma pessoa contra os direitos humanos, contra os direitos dos trabalhadores, na verdade, ao contrário, né? Ele já está começando a construir mais os comitês populares, né? Ter a ajuda de países como a China, a Rússia, né? E está tentando reconstruir o seu país, né? Me parece isso, né, companheiro Camilo, que está voltando aqui. Se quiser fechar com um comentário, essa é a nossa última ponto da pauta de hoje. É isso, companheiro. Não tem outra saída. É lutar, é se organizar contra o imperialismo. E é como eu estava falando antes, a Rússia e a China, não é que eles são imperialistas, que são isso ou aquilo. Eles são dois países grandes e que, por isso, tentam ter uma política independente. E é assim que o imperialismo trata qualquer política independente. Ameaçando, com ataque, uma presença militar ostensiva,
é com golpe. É isso que o imperialismo está fazendo. E, assim, só uma saída, é se organizar e lutar contra eles. Aproveitar que ele está frágil, que nunca teve tão ruim. Você vê, se o Afeganistão derrubou os Estados Unidos, imagine o resto. Se você parar para pensar, se o Afeganistão deu uma surra nos Estados Unidos, imagina que uma Venezuela, um Brasil, uma Rússia e uma China não faria. Sem dúvida. É Eu a hora acho que era o momento, a gente está no momento propício para que todos os setores dos trabalhadores, mas inclusive agora a gente compete muito aí com as fundações, né? Conforme a gente está denunciando aí, as fundações têm sido um poder impressionante, né, na organização da fragilização da esquerda, né, tornando ela mais burguesa, mais cordeira, né, mais alinhada aos interesses do imperialismo, distribuindo bolsas aí, aproveitando da miséria e tudo mais. Mas é isso, eu acho que, então, companheiro Camilo, essa era a nossa última notícia de hoje e nós ficamos por aqui, agradecemos a audiência, né, a todos os companheiros, nós agradecemos aqui, né, ao Márcio César, que se tornou membro bronze, né, os companheiros que comentaram aqui, muito obrigado pela participação, tá? Eu olho o monitor aqui, o Ernesto Abdala Filho também mandou no superchat, e agradecemos, então, a audiência e estamos disponíveis aí ao partido, a qualquer necessidade aí de fazer uma imprensa revolucionária, e aproveitamos aí para que quem não se inscreveu, se inscreva e dá um like aí para a audiência do nosso canal. Tá bom? Forte abraço, uma boa noite para os companheiros.